Boa noite! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor em sua vida. E me diz uma coisa, por acaso você já fez alguma coisa na sua vida da qual você não gosta nem de lembrar, se equivocou, esses equívocos, esses erros, né, que a gente comete ao longo da vida? Por acaso tem algo em você, né, boa noite, que você não gostaria, né, de, se possível, de ter feito, de ter executado? Eu tenho vários, né, na minha vida, uma coleção de atividades, de escolhas que eu não gosto nem de lembrar e que eu realmente gostaria de apagar da minha memória, né? E da mesma forma, né, como parece que o ser humano ele é o mesmo em vários momentos da história, Agostinho, que também viveu aí nos séculos 4 e 5, né, depois de Cristo, também teve momentos na sua vida em que ele considera que foram equívocos. E ele fala sobre isso na sua obra Confissões. Nessa obra ele está aí conversando com Deus, é um diálogo que ele faz com Deus, né? Confessando o que ele acredita que sejam essas suas incoerências, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Mais do que falar sobre fatos do que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, mas o aprendizado que isso traz para as nossas vidas, que é o principal. Mesmo porque a gente aprende mais com os erros, né? Qualquer coisa que a gente faça, da mais corriqueira do dia a dia, aprendendo uma língua, se a gente erra num exercício, mas às vezes mais de uma vez, é aquele exercício que a gente mais aprende, né? Porque realmente aquilo ficou gravado graças ao erro. Então o que a gente traz desses equívocos são justamente os aprendizados, o quanto a gente aprende. Não ficar só elencando fatos, né? E dando detalhes a respeito disso, mas mais do que isso, sim, os aprendizados. Então vamos lá. Ele começa, para a gente entender um pouquinho desse contexto, né, da educação. Ele está falando aqui da educação, começa a falar sobre o que ele aprendeu na sua escola, e a escola era muito diferente, né, do que a gente tem hoje, né, com livros didáticos, né, tudo bem preparado. E a escola naquela época eles aprendiam muito a partir de manuscritos, né? Não existia imprensa, né? O que eles tinham impresso era impresso ou em papiro ou em couro, né? A caneta era aquela pena de ave ou mesmo uma caneta feita de cana. Então era tudo à mão, é isso que eles tinham para aprender. E qual era a obra que existia naquela época, até na República de Platão também a gente falou um pouquinho sobre essa obra, que era assim transmitida oralmente, que até hoje grandes estudiosos não sabem se essa obra realmente, se esse autor, né, que foi Homero, se ele realmente existiu, ou se foi o conjunto da sua obra que persistiu, né, durante séculos e séculos. Parece que a obra de Homero começou aí há 900 anos antes de Cristo, e eram essas obras que eram traduzidas, que eram transmitidas oralmente, e a partir dessas obras que os estudantes, né, aprendiam a ler, a escrever. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, né, o primeiro livro realmente impresso, como a gente vê hoje, né, como a gente já ouviu falar, foi a Bíblia. E isso aconteceu muito tempo depois de Agostinho, né, que foi em 1455, através da invenção do alemão Gutenberg, né? Então eles estudavam na sua escola, na época, as obras de Homero. Só que Homero, como a gente já falou um pouquinho sobre o que ele escrevia na República, né? Em alguns momentos ele colocava os deuses como tendo vícios, tendo falhas morais, né? Porque acredita-se que ele queria aproximar o ser humano dos deuses e por isso colocava os deuses um pouco menores, né? Mais próximos dos seres humanos, deuses que se equivocavam. Então ele coloca aqui uma frase de Agostinho, né? Homero atribuía aos deuses os vícios humanos e preferia que trouxesse para nós as perfeições. Eu preferia, né, Agostinho falando, que trouxesse para nós as perfeições divinas. Então
Ele não queria ficar lá, né, na sua escola, enquanto ele estava ali no momento de aprendizagem, de formação, ouvindo sobre deuses, né, que se equivocavam e que tinham aí vícios também, como eles. Isso era um exemplo que ele acabava, né, trazendo, assimilando, porque eles tinham que decorar essas obras. Então acabava trazendo isso para o convívio, para o ambiente deles, para as ações deles mesmos, né, dos jovens que estavam ali aprendendo. Então, continuando, ele diz assim: Homero fingia essas coisas para que, atribuindo aos homens viciosos a natureza divina, os vícios não fossem considerados como tais, e todo aquele que cometesse não parecesse imitar homens dissolutos, homens ruins, mas sim habitantes do céu. Então ele trazia, segundo essa acepção aqui de Agostinho, né, fingia que essas coisas, né, de homens viciosos, né, eram de deuses. Então, quando o homem fosse imitar algo parecido, ele não estava imitando um homem ruim, ele estava imitando um deus. Então isso realmente complicava bastante aí na hora de a gente pensar em relação às referências, né, no momento de formação do ser humano, referências de tudo que nos rodeia. E hoje a gente tem aí a própria cultura, ou a contracultura, né? Porque cultura, ela vem de cultivar. Cultivar o quê? Cultivar a alma, cultivar o melhor no ser humano. E quando a contracultura, né, ela vem para ir contra tudo que eleva o ser humano, mas acaba realmente indicando o caminho mais inferior, né, buscando aí elevar as nossas partes mais sórdidas muitas vezes, né? Então isso é uma contracultura. As próprias novelas que passaram a existir de uns tempos para cá, existe um estudo que comparou quantas novelas estavam passando, né, ali exemplos de divórcios, de famílias desestruturadas, o quanto isso se refletiu na sociedade. Então começaram a existir realmente muito mais divórcios, isso estatisticamente comprovado, em paralelo com o que estava acontecendo nas novelas. Então isso é o poder das referências que nos rodeiam, né? A gente vai falar mais sobre isso. Então referência é tudo, né? Referência dos vícios humanos, né? Isso está nas músicas, nos filmes, novelas, nas séries, nos livros, nos contos de fadas, né? Que hoje, ultimamente, a gente tem visto contos de fadas também sendo atacados aí no seu simbolismo principal. E assim como também os nossos heróis, a gente está vendo heróis aparecerem aí de forma que contribuem para essa contracultura. Então, como disse Agostinho, eu preferia que trouxesse para nós as perfeições divinas, né? E a gente vai falar mais sobre isso, porque senão existe algo que a gente acaba incorrendo, mesmo que inconscientemente, que é o todo mundo faz. Ah, todo mundo faz isso, ah, também vou fazer, né? Ah, ninguém tá vendo, ah, também vou fazer. Mas esse todo mundo faz tem a ver com o que a gente está falando, né? Porque se todo mundo faz, eu também vou fazer. Quem já não passou por isso, né? Eu já passei momentos da minha vida em que eu, né, na hora de fazer uma escolha, vou fazer isso. Será que eu faço? Será que eu não faço? Fulano também faz, então eu vou fazer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que tem ensinamentos que dizem que essa é uma das frases que, assim como vou deixar para amanhã, né? Deixa para amanhã, deve ter mais tempinho. São uma das frases que fazem com que a gente esteja aí atuando, né? Sendo apoiado pelo outro lado, né? Pelo cara do outro lado. Por isso a importância das nossas referências, para a gente não incorrer nesse erro de todo mundo faz. Então, Platão, né, como eu falei, também na República falava a respeito disso. Ele dizia uma frase que a gente falou no nosso estudo da República, que diz o seguinte: não se deve admitir na cidade senão hinos em honra aos deuses e os elogios das pessoas de bem. Se pelo contrário admitires a musa voluptuosa, né, aquela musa que persegue a busca dos prazeres dos sentidos, o prazer e a dor serão reis na tua cidade, em vez da lei, e desse princípio que de comum acordo sempre foi considerado melhor, a razão. Então, lá, né, como a gente falou, 400 anos antes de Cristo, Platão já alertava: se deixares,
se admitires, né, a musa voluptuosa, né, aquela que persegue os prazeres dos sentidos, né, reinar na tua cidade, o prazer e a dor serão reis na tua cidade, em vez da lei e desse princípio considerado como melhor, que é a razão. Então, e o que a gente vê atualmente, né? Será que a gente vê mais hinos em honra aos deuses, né? Elogios às pessoas de bem? Ou a gente vê musas voluptuosas, né? Aquelas que perseguem a busca dos prazeres dos sentidos? Quem que é mais popular aí, né? Só a gente dá uma olhadinha no próprio Instagram mesmo, né? Quem são as pessoas que mais populares do momento? E o que elas estão elevando? O que elas estão invocando? Mais propriamente dizendo, elas estão invocando o melhor no ser humano ou somente os prazeres e as buscas dos sentidos? Isso é bastante claro, né, atualmente. Então, de maneira alguma, né, se aprende melhor tais palavras, ele estava ali falando da aprendizagem dele, por meio dessa torpeza, mas por essas palavras se comete mais afoitamente a devassidão. É isso que resulta, então, que segundo Agostinho refletiu, desse seu aprendizado lá com as obras de Homero, né, colocando os deuses em qualidades inferiores e cometendo vícios e fraquezas. Então, de maneira alguma se aprende melhor tais palavras por meio dessa torpeza, mas por essas palavras se comete mais afoitamente a devassidão, se vai com mais afoito ainda. Continuando, ele diz, né, a gente pode refletir sobre isso pensando em focar nossa mente no que então? No bom, no justo, no verdadeiro, no digno, né? No belo, e buscar a todo momento elevar nossos pensamentos e por consequência nossos sentimentos e os nossos atos também serão nessa direção. Aí ele vai contar um pouquinho tem um capítulo que fala sobre a puerícia dele, né? Momento em que vai desde a infância até a puberdade, em que ele incorre em furtos, a gente já falou um pouquinho do caso do furto das peras, né? Jogos de azar, desejo de superioridade e fraudes. E aí, como eu falei, ao mesmo tempo que ele está ali confessando esses equívocos, ele vai fazendo essa conversa com Deus, né? E aí ele coloca, contudo, Senhor, graças a vós sejam dadas, a vós, o Criador e ordenador do universo. Eu já possuía o ser, a vida, o sentimento e tinha cuidado da minha incolumidade. Então, tinha cuidado para me manter livre de dano. Reflexo da misteriosa unidade, fonte do meu ser. Vigiava por um secreto instinto pela integridade dos meus sentidos e até nos meus frágeis pensamentos acerca das pequenas coisas me deleitava em encontrar a verdade. Então ele está aqui no capítulo falando da fase entre a infância e a puberdade, né, em que ele incorria em determinadas pequenas questões aí que ele considera que não eram corretas, e aí ao mesmo tempo, ele já possuía o ser, a sua natureza divina estava lá, né? E tinha cuidado de se manter livre de dano, reflexo da sua misteriosa unidade, essa unidade da qual todos nós fazemos parte e para onde todos nós iremos um dia novamente. Então, fonte do meu ser. Então, ele vigiava por um secreto instinto, apesar de tudo isso, né? Pela integridade dos seus sentidos. E até nos pensamentos mais frágeis ele se deleitava em encontrar a verdade. Essa busca pela verdade, no meio de tudo, de todos esses equívocos, ele sempre persistiu pela história que eu tenho aqui acompanhado de Santo Agostinho. Então, ou seja, apesar de tudo, ele, graças à sua constituição divina, vigiava, né, por instinto a integridade dos seus sentidos. Então, é aquela nossa voz da consciência, que está a nossa natureza divina, né? Nossa criança interna que está sempre ali querendo nos indicar as melhores escolhas para nossas vidas. Então, essa criança que quando nasceu, né? Eu tenho aqui uma foto minha no pré, de vez em quando eu dou uma olhada nela. Essa é a criança que sempre gostou de estudar, que sempre gostou de tirar boas notas, que aquela criança, né, que ingênua, aquela criança que, enfim, buscava o caminho do bem desde sempre, né? Todos nós temos essa criança em algum momento da vida, por conta também dessas referências
que a gente foi tendo, a gente foi então incorrendo em algumas escolhas, né, como eu falei no início, que hoje a gente não se orgulha, né, não gosta nem de lembrar, mas que carrega também esse aprendizado. Mas o foco é aquela criança, né, boa, aquela criança que buscava então ali demonstrar toda a sua inocência, toda a sua pureza, que sempre existiu e sempre vai nos acompanhar. Então, não queira, né, segundo Agostinho, não queria ser enganado, né? Gozava de memória vigorosa, dotes de elocução, era sensível à amizade, fugia à dor, à objeção e à ignorância. Então aqui ele está colocando as suas qualidades, né? Ele tinha boa memória vigorosa, dotes de eloquência, lembrando que naquela época, como tudo era transmitido oralmente, a eloquência, a retórica eram um dos principais temas estudados naquela época. Ele era sensível à amizade, fugia à dor, à ignorância. Mas aí ele coloca, tudo eram dons do meu Deus. É bom aquele que me criou, é o meu bem e eu o louvo. Então aqui ele está se reconhecendo as suas qualidades e ao mesmo tempo colocando para Deus como tudo eram dons do meu Deus. Né? É aquele que é bom, aquele que me criou, que é o meu bem e que eu o louvo. Então não tinha exaltação do ego, do próprio ego, do pequeno eu, e sim ele atribuindo a Deus todas as suas virtudes. E esse eu acredito que seja o caminho para todos nós, né? Em pequenos fatos da vida eu já presenciei, experienciei isso, né? No momento que eu penso assim, eu sou boa, né? É o momento que a gente leva uma rasteira. E coisas pequenas assim do dia a dia, né? Que vem tudo bem e a gente por um lapso pensa, como eu sou boa nisso, e aí rapidamente, imediatamente acontece um pequeno equívoco para que a gente perceba que a gente precisa estar sempre focando, né, naquilo que a gente falou na última live, né? Em Deus. Quem ama Deus vive na alma, então a gente está sempre buscando também essa proximidade com Deus em todas as nossas obras, buscar Deus em todas as coisas. E essa é a diferença também da gente buscar esse nosso pequeno e limitado eu, ou a gente se aliar ao Criador de todo o universo, a sua energia infinita, a sua sabedoria infinita, né? O que é melhor, né? Não precisa nem dizer. Então, e aí ele continuando, ele fala sobre os resultados dos maus hábitos. Ele falava, eu pecava. Em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas criaturas, em mim e nos outros. Por isso precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Então, ele confessando aqui, eu pecava. Lembrando, né, pecado que a gente falou na última live, a transgressão da lei divina, né, esse equívoco que faz com que a gente descaminhe, né, saia do caminho reto e, em vez de procurar Deus nos prazeres, né, as grandezas e as verdades, procuravam nas criaturas, nas coisas criadas, efêmeras, né, passageiras, em mim e nos outros. E assim ele acabava se caindo em dor, confusão e o erro. Então, essa é a diferença então, entre buscar a felicidade duradoura no eterno e a felicidade no prazer efêmero, passageiro, né, que vai fazer com que a gente então se jogue nessa dor, na confusão, no erro. Isso, em geral, é o que nos leva, os vícios. Todos os vícios, como a gente já estudou, nos levam a essa confusão, a essa dor. E já avançando mais um pouquinho, ele fala sobre os pecados na adolescência, as desordens na juventude, e aí ele diz o seguinte: quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da minha alma, não porque as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor ao vosso amor que amargamente chama à memória os caminhos viciosos, para que me dulcifiqueis. Concentro-me livre da dispersão em que me dissipei, e me reduzi ao nada, afastando-me da vossa unidade por inúmeras bagatelas. Então vamos frisar aqui um pouquinho do que ele falou aqui nessa frase, né? Então ele está aqui colocando as suas confissões, né, não
porque ele ame essas coisas que ele fez, mas por amar a Deus. É pelo amor, é pelo vosso amor que ele chama à memória esses caminhos viciosos para que me dulcifiqueis, né? Então, ou seja, que me corrija, que me abrande, que torne doce aquilo que foi amargo. Então, me dulcifiqueis. Aquilo em que me dissipei e me reduzi a nada, porque assim, quanto mais a gente vai no materialismo, quanto mais a gente se deixa levar pelos vícios, é isso que acaba acontecendo, né? Acaba se reduzindo ao nada, e por inúmeras bagatelas. Pelo que a gente fez isso? Por coisas de pouco valor, então coisas que não têm um valor eterno. Então a minha beleza definhou-se e apodreci a vossos olhos, por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. Então, é isso que a gente aprendeu já também, né? Que o vício leva ao quê? A doença e a feiura. A virtude leva a beleza, a saúde, para além dos modelos que a gente tem aí de estereotipados da moda, quando a gente fala em saúde e beleza. Então, essa complacência própria, essa autocompaixão, querer agradar a si mesmo, né? Desejar ser agradável aos olhos dos homens. Então, para fazer parte daquele grupo eu preciso fazer tal coisa, eu acabo fazendo e acabo então incorrendo, né, no vício. Sobre a ação da carne, ele vai dizer: que coisa me deleitava se não amar e ser amado? Não me continha a moderação conforme o limite luminoso da amizade, visto que, da lodosa concupiscência da minha carne e do borbulhar da juventude exalavam vapores que me nevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Forte isso aqui, né? Então ele não se continha no limite luminoso da amizade, é algo que a gente vê pouco, né? Não sei se vocês veem mais do que eu, esse limite luminoso da amizade, mesmo partindo inclusive do meu próprio minha própria experiência de vida, né? Então esse limite luminoso da amizade era rapidamente rompido, né? Pelo desejo de amar e ser amado, e aí acabava deixando de se viver esse limite luminoso da amizade. E pela concupiscência da minha carne, né? Aquilo que a gente já falou, que era concupiscência, o prazer exagerado, né? Tanto dos prazeres sensuais como também da busca da matéria e da sua juventude. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da juventude também pelo próprio autor dessa parte aqui do livro. E ofuscavam-me o coração, que é o nosso centro, né? Nosso centro de consciência. Ofuscava, me enevoava, e aí acaba então não conseguindo distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Eu achei bastante forte essa frase dele, porém realmente, como eu falei desde o início desse estudo, né? Me identifico com essas confissões de Agostinho. Talvez muitos jovens também tenham passado por isso, né? Passem por isso, outros ainda passam, mas não geraram ainda a consciência necessária para perceber o que está acontecendo em suas vidas nesse momento e que a felicidade realmente verdadeira não está, né, nessas questões. Então, o amor, né, a ponto de não conseguir distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um e outro adiam confusamente em mim, arrebatavam a minha débil idade, despenhadeiros das paixões submergiam-se num abismo de vícios. Então ele não conseguia distinguir esse amor sereno do amor tenebroso nesse momento em sua tenra idade, na sua pequena idade, e acabava caindo em vício. Então afastava-me mais para longe de vós, de Deus, né? Buscando constantemente estéreis sementes de dores, com alvitante soberba e desinquieto cansaço. Então, semente estéreis de dores. Então, o que faz surgir dessas sementes? Nada além das dores, né? Alvitante, que causa desonra, que busca distratar essa soberba, esse orgulho, né? Orgulho que desonra e que distrata. Esse desinquieto cansaço, ele está cansado, porém está desinquieto, está sem paz, está sem harmonia. Então, revendo essa frase dele: afastava-me para longe de vós, buscando constantemente estéreis sementes de dores, com alvitante soberba e desinquieto cansaço.
Então, o autor aqui, José Américo Mota Peçanha, né, que faz essa análise também, traz esses ensinamentos, nesse livro que eu estou utilizando, ele diz: a crise na adolescência em Agostinho, como em todos os jovens, revela um ofuscamento da razão e dos valores espirituais. Então, estava ofuscado, acontece com muitos de nós nessa fase, né? A razão e os valores espirituais, substituídos pelo despertar impetuoso dos instintos. Então, a razão e os valores espirituais são substituídos pelo despertar impetuoso dos instintos. A energia vital vai preferencialmente para o corpo. A vontade e a inteligência ficam enfraquecidas. Então, vai tudo para o corpo, essa energia vital, e a vontade e a inteligência de discernir o que é correto para fazer, para ficar naquele limite luminoso da amizade, acabam ficando enfraquecidas. Então, nessa fase a gente percebe na vida de um jovem, né, a importância da sua base, né? Então, assim, eu lembro que uma época da minha vida eu vivi no sul, eu sou gaúcha, né? E lá tem muito de uma tradição, né? Tradição das famílias, das danças gaúchas, dos vestidos e tal. E eu não cheguei a me inteirar, né, na minha família muito nessa tradição, mas eu achava muito bonito. E depois, né, de um tempo, revendo essa minha fase da vida, eu pensava, se eu tivesse mais próximo dessa tradição, dessa família, talvez eu não tivesse indo, né, incorrido aí em determinados equívocos. Para você que está curioso sobre o que eu fiz, que eu deixei de fazer, tem um vídeo no YouTube gravado no Ibirapuera com o meu nome de solteira, Camille Costa da Rocha. Depois você pode procurar aí, você vai saber os detalhes que eu não gosto nem de lembrar. Mas, então, primeiro, aqui a base é essa formação, nosso ambiente familiar, essa rotina que a criança, o jovem tanto precisa, a própria religião, né, na falta de uma instrução adequada, né, a religião tem essa instrução, essa proximidade dos pais, né, e as boas companhias, principalmente nessa fase da vida, essas referências que Agostinho também vai falar sobre a experiência dele em relação a isso. E ele fala também, como eu já citei, que o matrimônio poderia ter sustentado na queda. Contudo, como o foco dos seus pais estavam em que ele se desenvolvesse pelos estudos, né, não puderam ajudar nessa fase. Então, ele acredita que se ele tivesse casado antes, ele teria incorrido em menos equívocos aqui, menos arrependimentos. Então, mais à frente ele vai lembrar que Deus não esteve calado, ele tentou falar a todo momento pela sua mãe, Mônica, né, que todo momento trazia aí a Bíblia Sagrada, que ela era uma devota da fé cristã, mas nenhuma das palavras delas desciam ao seu coração. E eu, mais uma vez, lembrando de mim, uma passagem da minha vida que é bem marcante, que eu lembro da minha mãe trazendo também o livro A Verdade da Vida, nos meus 17 anos, e eu falava, não, mãe, isso aí tem nada a ver com a realidade, né? Então eu rechaçava, né, os ensinamentos bons nessa fase. Deve ser por conta dessa razão que era perdida aí por conta do instinto que o autor aqui já trouxe pra gente, essa reflexão. Então ele vai passar a contar como ele, ignorante, precipitava-se cegamente entre os companheiros. Existia entre os companheiros, olha, né, o fator aí das companhias, a importância das companhias, uma disputa interna sobre quem seria o mais infame. Tanto mais se gloriavam quanto mais depravados eram. Assim praticavam o mal, não só pelo deleite da ação, mas ainda para ser louvado entre eles, né? Então, cuidado, né, com esse moda, com a cultura, né? Muitas decisões da minha vida eu tomei por conta do grupo, né? A moda do momento, né? Ninguém poderia, né, agir de outra forma naquele momento histórico. Então, a gente acabava se deixando levar. A gente vai entender um pouco mais por que isso acontece. Então, a causa ordinária do pecado. Pecado aqui, mais uma vez, né, a gente pode entender como aquilo que nos afasta de Deus, do bem, da lei, do Dharma, do sentido humano de vida. Então, Agostinho, ele encontra essas causas no ouro, na prata, nos corpos belos, atrativos. E chega à conclusão de que se trata de uma propensão imoderada para os bens inferiores, que embora sejam bons, não deixam de ser bons, mas porque a gente abandona outros melhores, né, e mais elevados, que seriam então Deus, a verdade, a lei, eles acabam então se tornando bens inferiores.
essa propensão imoderada que acaba então gerando essa questão da causa ordinária do pecado. Então, quando se indaga a razão, por que se praticou tal crime? Aí Agostinho vai concluir que seria pelo desejo de alcançar alguns bens ou o medo de perder. Mais uma vez aí o autor, né, vai colocar para a gente, do mesmo modo que a honra temporal, né, a honra daquele momento histórico e o poder de mandar e dominar encerram também um brilho de onde nasce a avidez da vingança. Né? Alguém está vendo alguém aí querendo, né, uma caça às bruxas, né, uma vingança, como sendo aí a palavra de ordem? Então, tem a ver com a honra temporal, a honra que aquela pessoa está tendo ali nesse momento histórico, o poder de mandar e dominar, encerram também aí onde nasce o brilho, de onde nasce a avidez e a vingança. Então, por isso a necessidade de nós conhecermos-nos para a nós mesmos, para dominarmos e a gente não incorrer nisso, né? Enquanto estivermos aí no momento de honra, de poder de mandar, conseguir se dominar para não nascer esse tipo de sentimento. Então, a base está na formação dos seres humanos, de cada um de nós, para que a gente já tenha aí sociedades melhores e melhores também governantes. E continuando então na causa ordinária do pecado, ele vai dizer: para a aquisição de todos esses bens, o homem não vos deve abandonar, nem afastar-vos de vossa lei. Ou seja, não se trata de ter ou não ter as coisas, né? Mas não se afastar do bem, da lei, do bem maior que nos criou e nos rege. E aí ele começa a falar, né, que sozinho ele não praticaria tal ação, né? Então, ele vai dizer o seguinte: ele reconhece que a influência do ambiente na perpetração de crimes. O homem no meio de um grupo ou na multidão deixa-se facilmente sugestionar. Não reage como ser independente, mas como parte da multidão. A gente já estudou um pouquinho sobre isso com Napoleão Hill, falando sobre a psicologia da multidão, né? Então, quando tem ali um grupo, né, um grupo muito grande, principalmente, eles acabam se reduzindo à razão do menor, do menos sábio de todos ali naquela multidão e acabam incorrendo em diversos equívocos aí. Então, ele encerra esse capítulo da adolescência dizendo: quem entra em vós penetra no gozo do meu Senhor, e não só não terá receio, mas também permanecerá soberanamente no bem perfeito. Então, quem entra em vós, né, quem está ali, quem ama a Deus, vive na alma e não terá receio, não terá, né, permanecerá soberanamente no bem perfeito. Essa reflexão, então, que a gente vai concluindo a nossa live de hoje, que nós possamos cada vez mais ter esse foco, né? Estar em Deus, buscar Deus, o bom, o justo, o verdadeiro, e nos empenharmos dia a dia nessa busca, né? O que a gente tem para fazer hoje? Qual que é a nossa principal missão? A gente pode colocar essa como a nossa principal missão. E a cada dia a gente também fazer aquela reflexão que eu já comentei aqui, citando Pitágoras, né? Dentro desse nosso foco, em que errei, em que agi corretamente e o que deixei de cumprir. Até que a gente possa cumprir a nossa missão aí e a nossa evolução enquanto seres humanos. Então, assim eu vou encerrando e agradecendo a sua participação e espero que você, depois aí que eu compartilhar esse vídeo aqui, você curta, compartilhe com seus amigos, salva e comenta também o que você mais gostou. Fica com Deus e até o próximo vídeo.